Oi, meu nome é Renata, eu sou autora do conteúdo que você está acessando, tanto dos livros como desse blog, como do canal no YouTube. É um prazer estar aqui e hoje eu quero falar sobre o terceiro livro, Relações Permitidas. Eu decidi fazer os vídeos fazendo comentários a respeito de cada capítulo do livro. Antes de falar sobre os desafios desse terceiro livro, para até falar por que você, na minha opinião, deveria ler este livro ou deveria ver estes vídeos e aproveitar o que eu vi para o seu conhecimento da sua própria vida. Eu acho que faz diferença? Sim, eu acho que faz, mas vai de cada um a forma como você absorve o conhecimento que você busca lá fora e você está buscando aqui. Você não é obrigado a aceitar o que eu falo. E a primeira coisa que eu vou falar é tudo o que eu pesquisei foi com base na experiência que eu tinha como médium de nascimento. Todo médium é médium de nascimento. Eu não conseguia bloquear as experiências de estados alterados que eu tinha, elas vinham espontaneamente. Então, muito cedo na minha vida eu precisei dar um jeito na história para levar uma vida normal. E eu, nessa jornada, passei a ser feliz. Agora, deixa eu falar um pouco desse livro. Esse livro, primeira coisa, quando as visões do passado, quando você, como eu, ou curiosamente porque algum amigo seu, ou porque você simplesmente tem curiosidade nesse assunto, consegue acessar vidas passadas, e essas visões se dão espontaneamente, porque eu fiz algumas regressões a vidas passadas com a ajuda de terapeuta especializado em vidas passadas, e eu recomendo que você use a terapia, que você não vá sozinho, porque eu não tive a opção. Mas se você tem a opção, por favor, vá com alguém que sabe. Não faça regressões porque você acha bonito. Não é um assunto fácil. Você, na realidade, deveria, para cada regressão que você faz, você deveria já ter tido pelo menos 5 anos de terapia. Eu fiz. Mas chegando no ponto assim, que você é uma pessoa que tem esses estados alterados de consciência, não está diagnosticado com esquizofrenia, com nenhuma... e realmente, não foi só um psiquiatra ou psicólogo, várias vezes eu entrei em processo de anamnese e eu não fui diagnosticada com nada além do normal. Então não havia uma pílula dourada que revertesse o que eu passava. Então, quando chegou nesse terceiro livro, e as visões começaram a vir espontaneamente, você perceba assim, quando elas estão vindo espontaneamente, o sinal é claro que está na hora de sentar e avaliar o porquê que está vindo sem você ter o controle de falar, não, eu não quero ver esse conteúdo, não, isso aqui eu não quero que faça parte da minha vida. Quando você faz terapia, você treina para saber qual é o limite entre aquilo que é uma fantasia ou é um processo que está realmente fazendo parte de algo maior que você inconscientemente está passando, mas o seu consciente não quer permitir. Com razões que eu acho muito razoáveis. Mas chega uma hora que você tem que realmente deixar acontecer. É menos dolorido deixar acontecer e você analisa o conteúdo do que você, né? E como eu já tinha toda a carga de conseguir fazer sozinha as experiências de regressões, eu tive que deixar acontecer. E foi uma situação, como geralmente é, não é nunca quando você quer, a não ser que você faça terapia, a não ser que você tenha um terapeuta te acompanhando, que vai introduzir a etapa da regressão na hora que, pelo estudo comprovado, é a melhor hora para você, ou seja, é um ambiente de laboratório e tudo que acontecer vai estar com acompanhamento. Eu não tinha mais essa opção. As regressões aconteciam de forma espontânea, eu tinha que dar conta do recado do jeito que viesse. Então, em relação a relações permitidas, fevereiro de 2010,
eu comecei a escrever esse livro em Shanghai, na China. Porque no quarto do hotel eu comecei a ter espontaneamente essas regressões, sem chamar por elas, sem ter nada que me fizesse disparar o gatilho que viesse a uma regressão. Você tem situações onde eu aperto a mão de uma pessoa e eu entro em regressão espontânea, porque eu tenho alguma ligação com aquela pessoa e, por algum motivo, aquilo precisa ser trazido a um movimento consciente. Não estava acontecendo isso. A viagem para a China teve uma explicação assim bastante surpreendente. Eu estava assim, surpreendentemente, eu parei na China. E foi a melhor experiência, uma das melhores da minha vida. Mas eu fui lá para estudar o chinês, não para ter episódios de regressão espontânea. E geralmente você só vai ter você só vai conseguir pegar o sentido do que está acontecendo no final de que aquele pacote de mensagens é entregue para você. Eu costumo falar, eu sou da época que você tinha aquela secretária eletrônica que você tinha que apertar para ver as mensagens. No celular a mesma coisa, hoje em dia a mesma coisa, você tem que dar o download para que a mensagem desça. Ora, se você não vê a mensagem até o fim, você não sabe do que se trata, você não sabe quem mandou, por que mandou, o que é que você, assim, o que é que eu tenho a ver com isso, né? E se posicionar em relação àquilo. Então, 2010, fevereiro, ano novo chinês, lindo, maravilhoso, o ano do tigre, e eu não conseguia dormir porque era ou me entregar a essas regressões, deixar que elas acontecessem espontaneamente, ou, e o que foi muito fácil escolher, as entidades que trabalham comigo, que já é um grupo organizado, porque eu os organizei e eles se organizaram comigo, para um bem maior de uma vida saudável, uma vida sendo médium e conseguindo ser funcional. Então, eu não queria entrar nessas regressões. Eu vi o conteúdo assim muito en passant, e eu falei, eu não quero mexer nisso aí não. Mas eles começaram a trazer, bom, se você não quiser mexer nisso, já que você está com tempo, porque você só faz aulas de mandarim durante o dia, então nós vamos trazer aqui outras coisas para você dialogar. E eles começaram a trazer antepassados meus, mas antepassados assim, de muito tempo, muitas gerações para trás, e cada um vinha falar sobre sua vida, ou o que queria de mim, ou como foi a vida deles. E cara, você sabe como é que é? Você tá tentando dormir e começa a passar aquele monte de gente da sua família que desencarnou falando abobrinha que você não quer escutar, e você tentando ser educado. É a mesma coisa que tá encarnado e você não quer falar com a sua tia bisavó sobre aquele assunto que você tá tentando explicar para ela. Cara, não faz isso. Você tá obcecada com esse... Você não sai desse baile que você teve com esse cara que no final deu em nada e você foi obrigado a casar com outra pessoa. Meu, anda pra frente. Então, quando eu vi que ou eu entrava em regressão para ver o que era aquele conteúdo, ou eu teria que lidar com a minha família. Foi muito fácil fazer a decisão. Agora, é muito importante mencionar que no final, quando toda a mensagem baixou, quando o download veio e você pode sentar e falar, opa, agora eu entendo. Já se passou o mês inteiro na China, eu já havia voltado para Portugal, eu já tinha começado a escrever o livro, porque eu falei, não, para, eu vou ter que escrever sobre isso. A personagem masculina principal, cujo nome você verá se você for ler o livro, é Zul, é a tradução mais aproximada do que eu escutei. Até então, eu chamava de Joel, foi um nome que eu escolhi, ao acaso. E Joel era o obsessor que me acompanhou a infância inteira, a pré-adolescência, adolescência. Eu estava com 34 anos, eu anotei aqui, porque eu vi nos arquivos. Quando
esse obsessor finalmente foi compreendido, ele foi caçado e retirado de perto de mim, porque ele me machucava. Durante a infância, era o mesmo sonho recorrente, acabava em terror noturno. O terror noturno tem explicação na ciência, mas existe um adendo ali que a ciência não consegue registrar, porque não existe como você pôr isso em palavras, em ciência. É muito empírico, é muito no ar, não tem como quantificar. Mas essa parte era, o gatilho do que trazia o terror noturno era esse obsessor. E não era brincadeira, eu acordava com hematomas. E o sonho eram episódios que eu falava, pô, é o episódio de Poltergeist, eu devo ter visto o filme e tô trazendo isso para o meu sonho. E não era. Tanto que chega assim, de 0 a 30... Bom, o primeiro sonho que eu me lembro de ter foi aos 3 anos de idade. Então, de 3 a 34 anos, você tem que sentar e falar, porra, aqui tem alguma coisa que vai além do que você consegue enxergar. Até eu ser treinada, até eu me treinar e eu chegar à conclusão de que ali havia um negócio que precisava ser endereçado de forma que até então não havia, eu reuni o grupo de entidades e esse obsessor realmente foi encarcerado. E o obsessor é uma história muito triste, e isso está em outro post, mais tarde eu falo sobre isso de novo. Mas Joel era uma coisa que para mim, quando ele foi encarcerado, e foi um processo que para chamá-lo e caçá-lo, né, prendê-lo e colocá-lo em um local apropriado, foi muito sofrido. Eu tive marcas, eu acordei de novo com vários hematomas, eu quase não conseguia andar. Então é uma experiência que ficou muito física e eu nunca consegui entender por que esse obsessor ninguém conseguia tirar. Nem quando eu era pequena, mãe, pai de santo, rezadeira, gente da igreja católica, tudo, ninguém tirava esse obsessor de perto de mim. Então, eu não vou explicar tudo de como chegou ao ponto de eu chamar o Joel, de eu me endereçar a ele de formas diferentes, de eu entender que aquilo não era apenas um sonho recorrente de 31 anos de idade. Como é que pode isso? Eu fiz terapia, e não foi por causa desse sonho, mas na terapia, isso não modificou nem a qualidade desse pesadelo, nem os hematomas, nem nada do que acontecia. O processo como um todo não foi a lugar nenhum. Então, esse livro, essas regressões no final, quando acabou, eu tô de volta em Portugal e Holanda, e eu sentei e falei, pô, agora eu entendo. E agora que eu entendo, eu sei o que fazer com isso. E outras coisas que eu vou falando conforme o livro vai se desenvolvendo, que foram efeitos colaterais da experiência que eu tive de observar coisas que eu falei, cara, isso na vida faz diferença, essa informação, isto é uma informação, isto faz diferença. Agora, cortando um pouco mais a história, porque falar sobre esse obsessor e sobre o fenômeno da obsessão é um vídeo bem mais longo, e isso está incluído no primeiro livro, então não cabe aqui. O que eu gostaria também de deixar encaminhado aqui é o seguinte: quando você é um biólogo e você encontra uma espécie completamente diferente, isso deve ter acontecido com Darwin e mais para trás ainda, quando os geólogos escavavam e encontravam ossos de esqueletos de criaturas que eles não sabiam, eles simplesmente colocavam a mitologia como dragões, isso, aquilo, aquele outro. Vai desenvolvendo e você vai vendo que não, que aquilo são fósseis. E aí você vai colocando as espécies. Ora, o biólogo sabe muito bem que quando ele está lidando com uma espécie nova, é muito difícil traduzir para palavras uma coisa que você não tem base para
para fazer uma explicação. Quando você tem, já que lidar com estados alterados de consciência, você não é você mesmo, esse eu que você tem aqui, você não tem o ego do corpo físico. E você encontra uma espécie que não é a sua, ou aquela com a qual que você se identifica como Homo sapiens, você tem um problema, que é como é que eu vou explicar isso em palavras. Já os poetas diziam que a linguagem dos anjos é o poema, porque não há como explicar em palavras aquilo que o sentimento produz. Isso é muito verdade também para trazer para um livro, como é que eu vou explicar o que eu vi? Como é que eu vou introduzir o conceito do que eu estou vendo? Se até para mim mesma, enquanto eu estava dentro daquela realidade, e em outro vídeo eu explico a parte física de se vidas passadas existem, se vale a pena entender isso de outra forma, como tirar o esoterismo disso, porque o esoterismo não te ajuda em nada. Se você tem um problema que traduz para o corpo físico, para a sua vida pessoal, você quer ser feliz, você tem que colocar assim, com um pouco mais de praticidade a situação. Então, quando você se depara com espécies diferentes da sua própria, já começa o primeiro problema. Como passar isso de forma compreensível para o papel? Olha, não tem uma forma adequada de passar isso para o papel. Você vai sacrificar muito em nome da compreensão de texto e da gramática. Então, eu escrevi um romance, você pode enquadrar esse romance em fantasia, tem um monte de classificação que deprime aquilo que você precisa passar. Então, assim, quando você vê esse livro, se você chegar nos capítulos e não ficar só nos vídeos de explicação, lembre-se que eu tive que colocar em alguma forma traduzível. Eu acho que eu fiz umas 4 traduções, estudei para encontrar palavras, adaptei palavras, como por exemplo, eu tomei a liberdade de chamar as fêmeas de fêmeas. Por quê? Porque só para o Homo sapiens chamamos fêmeas de mulheres. Ou women em inglês, ou femme em francês, mas assim, eu preferi usar, como não era um Homo sapiens, a palavra fêmea. Já nisso, complica, porque não são seres biológicos, são seres de dimensões acima da nossa, mais sutis que a nossa. Então, ali, para que houvesse uma compreensão, eu tive que sacrificar a melhor palavra, porque não há melhor palavra. Tem a palavra que é a mais palatável para se escrever palavras num papel ou num arquivo digital. Então, muito se é sacrificado nesse processo. Nesse vídeo é sobre isso que eu queria falar. Então, nos próximos eu começo a introduzir coisas que apareceram nos capítulos da melhor forma possível. Não vai ficar bom, mas vai ser o suficiente para fazer você questionar coisas na sua vida. E o questionamento é aquilo que eu procuro. Você questionar a sua própria vida, não a vida dos outros, mas a sua própria vida. E aplicar o que eu vi à sua própria vida, se lhe for pertinente, se lhe for confortável. Por hoje é só.